Na ausência dos pais, como os traços se desenvolvem? O oral aceita uma companhia ruim só para ter alguém por perto? Fala pessoal, meu nome é Thiago Fabres, professor aqui no Corpo Explica, e essa é a nossa série de perguntas e respostas, perguntas do dia a dia. O objetivo dessa série é responder algumas dúvidas que vocês mandam aqui nos comentários do nosso canal. Chegamos ao nosso segundo episódio e essa é apenas a primeira temporada em que vamos dar prioridade para as perguntas sobre os traços de caracteres e análise corporal. Com essas perguntas, nós vamos te mostrar que é possível encontrar qualquer tipo de resposta através do formato do seu corpo e revelar os grandes segredos por trás da sua mente. No primeiro episódio da série, eu falei um pouco da minha trajetória de vida e como foi para mim conhecer os meus traços e me tornar professor aqui no Corpo Explica. E se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Sem mais delongas, vamos para as perguntas de hoje. O Arthur Maximiano perguntou: como um masoquista pode entrar em um relacionamento se ele não consegue expor os seus sentimentos? Um masoquista pode entrar num relacionamento sim, porém ele precisa estar muito seguro de onde ele vai colocar os sentimentos dele. Por quê? O masoquista, quando ele se sente seguro no lugar, ele consegue expor os sentimentos. Ele só não consegue expor quando ele não tem segurança de onde ele está se expondo. Então, se ele está se sentindo confiante, se ele tem confiança no relacionamento dele, na esposa dele, na mulher dele, ele vai conseguir expor aqueles sentimentos e isso vai fazer muito bem para ele. Inclusive, masoquistas de plantão, vocês precisam ter um lugar onde vocês possam expor seus sentimentos sem ser julgados e sem ter o medo de se sentir humilhado. Isso vai fazer bem para você, seja no relacionamento, seja com amigos, seja com qualquer pessoa, beleza? A Rosângela Domingues perguntou: quais as profissões mais adequadas e recomendadas para os esquizoides e masoquistas? Rosângela, imagino que você deve ter feito essa pergunta por causa da caverna. Por quê? Tanto esquizoides quanto masoquistas gostam muito de caverna. E isso é importante para eles, estarem em profissões que eles possam ficar mais na caverna, sem muita exposição. Então, se eu pego uma pessoa que tem o traço esquizoide ou o traço masoquista alto e coloco ela numa profissão que ela precisa se expor o tempo todo, aquela profissão não vai dar muito certo. Agora, se ela está em profissões que ela possa criar, imaginar, que vem do esquizoide, ou que ela possa executar, olhar para os detalhes e fazer as coisas mais devagar sem precisar ser rápido o tempo todo, que serve para os masoquistas, isso vai ser muito bom para elas. É claro que a gente tem uma mistura de cada traço, então mesmo tendo esses traços, se você tiver outros traços que gostam de se expor e que lidam bem naquela situação, naquela profissão, tá tudo bem. Porém, se esses traços são os traços principais e você está numa situação, numa profissão que você precisa se expor o tempo todo, essa profissão vai ser ruim para você. Então procure isso. Lugares onde os esquizoides possam criar, imaginar, ter o raciocínio lógico e lugares onde o masoquista pode executar, ter atenção a detalhes, planejar as coisas devagar sem ser humilhado. E profissões onde possa usar mais a caverna do que ficar se expondo o tempo todo. A Patrícia Almeida perguntou: olá, é possível que esse traço se desenvolva a partir da competição com algum irmão? Obrigado desde já. A Patrícia fez essa pergunta em um vídeo que a gente falou sobre o rígido. Então ela quer perguntar aqui se é possível que o rígido se desenvolva a partir da competição com algum irmão. E não, Patrícia, não é possível. O rígido sempre se forma a partir da relação com a mãe ou com o pai. Se for um menino, com a mãe. Se for uma menina, é com o pai. É sempre com o sexo oposto, nunca com o irmão. Pai ou mãe, sempre, tá? E como que se forma esse traço rígido? Aquele menino, aquela criança, no caso um menino homem, ele se sentiu trocado pela mãe, porque a mãe já tinha um par. No caso da menina, aquela criança menina, ela se sentiu trocada pelo pai, porque o pai já tinha outro par. Nessa relação onde existe um triângulo, que essa criança perde na relação, porque o pai ou a mãe já tinha outra pessoa, essa criança se sente trocada e esse corpo forma desenhos mais harmônicos justamente para nunca mais perder numa relação de novo. Mas isso sempre vem da mãe ou do pai, nunca do irmão. Quando existe uma competição com o irmão, pode ser que essa criança já era rígida e ela não queria perder essa triangulação para ninguém, porque rígidos nunca querem perder. E ela acaba criando uma competição com o irmão, mas isso ela já era rígida e já vem desde o pai ou da mãe. A Karine Belon perguntou: o oral aceita uma companhia ruim só para ter alguém por perto?
Infelizmente sim, Karine. O oral morre de medo de se sentir abandonado e muitas vezes acaba aceitando uma companhia que não é boa para ele e isso prejudica ele. Porque o oral ele tem um sentir muito aguçado e quando ele fica próximo de companhias ruins, o que ele começa a sentir e captar daquela pessoa? Coisas ruins, pessimismo e vai ficando cada vez mais negativo a energia daquela pessoa. Se aquele oral está próximo de pessoas boas, que são positivas, otimistas, pensam para frente, ela também vai captar muito bem aquela situação, aquela sensação. Isso vai fazer com que ele se sinta muito bem. Só que muitas vezes, para não ficar sozinho, o oral acaba aceitando companhias ruins, o que faz muito mal. Então, se você for oral, comece a buscar pessoas boas, comece a buscar ambientes aonde você se sinta bem, aonde as pessoas falam coisas boas, positivas, porque você vai captar muito bem essa sensação e isso vai te fazer muito, mas muito bem. O canal Outlife perguntou, qual deles é o mais bagunceiro, desorganizado, mestre do improviso, aventureiro, explorador, adora risco? Me ajuda. Vamos lá, essa pergunta aqui tem várias perguntas dentro. Eu vou responder cada uma delas para você entender aí exatamente qual traço que está aí dentro de cada situação. Qual deles é o mais bagunceiro? O mais bagunceiro ou os mais bagunceiros vão ser ali o oral, o esquizoide muitas vezes também. Os masoquistas já são muito mais organizados, os rígidos muitas vezes também, porque eles precisam ter o controle das coisas. Já os orais e os esquizoides são mais bagunceiros e mais desorganizados também, né? O oral ele quer mais ficar lá no conforto dele, fazer as coisas dele, o esquizoide quer ficar mais na cabeça dele, então muitas vezes acaba fazendo com que ele seja desorganizado e bagunceiro. Mestre do improviso, isso aqui é oral. Oral são excelentes para improvisar. Outros traços também têm uma facilidade maior. O psicopata, às vezes até o esquizoide. O masoquista já não, o masoquista não sabe improvisar nada. O rígido muitas vezes trava, mas o mestre do improviso mesmo, esse é oral. Esse improvisa como ninguém. Aventureiro, explorador e adora risco, esse já é o rígido. Rígido é aventureiro, é explorador e adora risco. Rígidos gostam de desafio, eles gostam de coisas novas, eles gostam de se arriscar e isso faz com que ele seja mais aventureiro e explorador. É claro que se for um rígido que está muito na dor, com medo de avançar, com medo de tentar fazer coisas novas, pode ser que ele trave. Mas o rígido quando está no recurso, ele vai ser extremamente aventureiro, explorador, adora risco e isso faz muito bem para ele. A Kellen Rezende perguntou, é possível que uma pessoa psicopata, por não querer se entregar em um casamento, sempre se envolva em relacionamentos extraconjugais para fugir do compromisso? Pode sim, mas isso deve ter também uma relação com o rígido aí no meio, não só um psicopata. Pode ser que exista uma falta de entrega dos dois traços. Por quê? O psicopata ele tem uma maior dificuldade para se entregar porque ele vê o mundo em trocas, uma relação de trocas. E se ele começa a perceber que ele está perdendo nessa relação de troca dentro do casamento, ele não se entrega por completo porque ele não sabe se vai ficar devendo para aquela pessoa. Por quê? Pensa comigo. O amor, ele é uma coisa subjetiva. Eu não sei se eu estou dando mais ou menos para uma pessoa. E se aquele psicopata percebe que ele está dando menos que a pessoa e a pessoa está entregando mais para ele está se sentindo em dívida com ela, ele começa a ficar com dificuldade de se entregar. Então o que ele faz? Não vou nem me entregar nada, porque assim não tem o risco de eu ficar devendo para a pessoa, nem a pessoa ficar devendo para mim. Só que o rígido, ele também tem uma dificuldade de se entregar e o rígido costuma triangular muito. Ele sempre vai encontrar um outro lugar onde ele possa ser a ponta forte do triângulo. Porque numa relação que ele acha que ele pode ser trocado porque ele não está se entregando por completo, nessa relação ele vai ser a ponta fraca do triângulo. Por quê? Se nessa relação ele não se entrega e essa pessoa escolhe outra pessoa, ele perdeu nessa relação. O que ele faz? Ele acaba procurando uma outra pessoa para ele voltar a ser a ponta forte. Porque se a pessoa trair ele também já traía antes. É como se fosse isso. Isso é um rígido na dor, tá? Isso não é o rígido no recurso. Isso é um rígido na dor. Quando esses dois traços juntam na dor e fica com medo de se entregar, pode acontecer de acabar buscando outro relacionamento justamente para não se sentir trocado ou não se sentir passado para trás e também não se entregar completamente a uma relação. Isso não é legal. A Caroline Mendes perguntou, no caso de uma criança que não teve a presença de um dos pais nessa fase de desenvolvimento, nesse caso é possível desenvolver esse traço de caráter? A Caroline também perguntou num vídeo sobre o traço de caráter rígido. Ela pergunta aqui se é possível ter a presença do traço rígido mesmo não tendo um dos pais nessa relação. E sim, Caroline, é possível. Lembra que a gente falou aqui nesse vídeo mesmo sobre
O traço rígido ele vem de acordo com o sexo oposto. A menina se sentiu trocada pelo pai, o menino se sentiu trocado pela mãe. Mas, Thiago, e se essa menina não teve o pai, não teve a presença do pai? Ainda assim é possível se tornar rígida? Sim, é possível. Por quê? Não é só a presença do pai, mas sim as lembranças, as histórias, o que as pessoas falaram para ela sobre aquele pai, o que a mãe falou para ela sobre o pai, o que as outras pessoas falaram para ela sobre o pai, se o pai era ruim, se o pai era bom, se o pai era um herói, se o pai era um cara cafajeste e assim por diante. Aquela criança começa a entender o pai numa relação de amor ou de ódio, e isso vai fazer com que ela desenvolva o traço de caráter rígido, mesmo sem ter a presença frequente dele. Beleza? Tá ok? O canal Mãe Dentro do Ninho Laços perguntou: o Elton comentou que o masoquista tem dificuldade de relaxar. Como faz para conseguir isso? Ele precisa encontrar um ambiente onde ele possa relaxar. Por quê? Por que o masoquista não relaxa? Porque o tempo todo ele está com medo de se sentir humilhado. O tempo todo ele está buscando segurança nas relações dos lugares que ele está. Mas ele está buscando essa segurança, ele tem esse medo porque ele não está conseguindo criar intimidade com aquelas pessoas ou confiar naquelas pessoas com quem ele está por perto. Quando o masoquista encontra um lugar onde ele consegue criar intimidade, onde ele consegue confiar na pessoa que está do lado dele, ele consegue relaxar. Então, se você tem um masoquista aí na sua casa, deixe ele confiar em você, crie intimidade com ele, deixe ele um tempinho onde ele possa fazer as coisas dele sem ficar se preocupando com que alguém vai julgar ele, criticar ele ou algo do tipo. Isso vai fazer com que ele consiga relaxar. Então ele precisa encontrar isso, encontrar um ambiente que ele consiga relaxar sem se sentir julgado ou criticado pelas pessoas. A Cibele Bandeira perguntou: eu me encaixo como oral, mas sempre fui muito magra, tipo cheia de quinas, e de uns 10 anos pra cá engordei 30 quilos. Por que da mudança? Isso, Cibele, é oral entrando na dor. Porque o oral, quando ele começa a entrar na dor, ele começa a se sentir abandonado. E o que o corpo faz? O corpo aumenta de tamanho justamente para ser notado. Você também deve ter esquizoide aí, mas você sempre foi oral. Mesmo se eu analisasse você há 10 anos atrás, 30 quilos mais magra, provavelmente ainda daria pico de oral, ou pelo menos daria um oral alto. Só que, possivelmente, desses 10 anos pra cá que você engordou, o seu oral aumentou, mas não muita coisa, tá? Dentro dos traços de caráter, acontece uma pequena mudança, mas não uma mudança tão intensa, porque a estrutura do seu corpo provavelmente já era de oral. Talvez você tenha um rosto mais redondo, talvez umas bochechinhas, um olhar que conecta e coisas do tipo. Mas você também deve ter esquizoide, que deve ter diminuído um pouquinho nessa relação aí. Mas também, se mudou muito pouco. Então o que aconteceu aí para você ter engordado? Possivelmente você passou ou está passando por momentos onde você está se sentindo abandonada, onde você está se sentindo sozinha. E isso faz muito mal pro oral. Por quê? O oral ele precisa de estar envolto de pessoas, precisa estar conversando com pessoas, sentindo. Se o oral está sozinho, esse é um ambiente que o oral não quer estar. E o corpo vai dar um jeito de crescer, de aumentar justamente para ser notado. O aumento de peso tem algumas funções. Uma das funções do aumento de peso é justamente o destaque. O que é o destaque? Eu preciso aumentar para ser notada, para me destacar. Quando você começar a encontrar lugares aonde você não vai se sentir mais sozinha, aonde você pode conversar, expressar seus sentimentos, falar das coisas que você está sentindo e você não vai ter mais essa sensação de que você está sozinha, o seu corpo não vai precisar mais desse peso todo e você vai começar a emagrecer. Por quê? Você não vai precisar mais ser notada. Cuida disso, viu? Essa foi a última pergunta do vídeo de hoje. Percebe a importância de cuidar muito bem dos seus traços para que eles não vivam na dor? Mas isso só é possível a partir do momento que você conhece quais são eles. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não correr o risco de perder os próximos episódios dessa série. E se na sua vida existe qualquer pergunta que você ainda não encontrou a resposta, deixe ela aqui nos comentários. Teremos o prazer de mostrar a você que o seu corpo é capaz de revelar todos os segredos por trás dos problemas que você tem vivido. Nós ficamos por aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.